É impossível, para quem conhece nós aqui da cidade, mesmo alguns da região, não associar a figura do, do Padre Rodrigo, não, agora, pelo ministério é óbvio, né? Isso é sacramental. Mas pela encenação da paixão. Porque todo mundo, mas Jesus, ninguém falava o seu nome, falava, Jesus. As próprias criancinhas chamavam Jesus, né? Por quê? Porque por muitos anos você participou das encenações da Semana Santa, e principalmente na Sexta-feira da Paixão, e no papel de Jesus. E eu queria dar um testemunho pessoal meu em relação a isso. Eu não sei se alguém vai lembrar, mas nós tínhamos várias encenações antes, muitas cidades faziam isso. E eu lembro, eu vou ter que tomar muito cuidado no que eu vou falar aqui agora, né? Mas eu lembro de uma encenação que você não participou, acho que você não participava ainda, porque eu já sou mais idoso, né? Porque eu lembro que tinha encenações na Praça da Matriz, etc., participação da prefeitura, não com os cenários depois que se fazia, mas ali tinha, usando os próprios prédios da Casa da Cultura, para Palácio de Pilatos, etc. Tal. E aí passou-se várias pessoas que fizeram papel de Maria, papel de Jesus e por aí afora. E depois aí parou de fazer ali, a Paróquia Santa Rita começou a fazer, até houve desmembramento, né? E eu, uma vez, porque eu sou muito crítico em relação das encenações, em relação a como se faz. E numa Sexta-feira da Paixão, eu presenciei uma cena que aquilo acabou comigo. Eles estavam fazendo um ensaio da Sexta-feira da Paixão, e a personagem, por isso que eu falei que tem que tomar muito cuidado para não falar nomes e nem dar muitos detalhes, e a personagem que fazia Maria Santíssima, terminou a encenação e saiu com uma latinha de Skol na mão, bebendo cerveja. Aquilo me chocou, me horrorizou. Por que eu falo que eu quero dar um testemunho? Porque de todas as pessoas que eu vi, e foram vários, mesmo antes da Paróquia Santa Rita e depois na Paróquia Santa Rita, pelo amor de Deus, não menosprezando ninguém, mas de todas as pessoas que eu vi encenar Jesus, não sei se o Janderson vai me contradizer, mas eu acho que ele também participou muito próximo disso. A pessoa que mais viveu, que encarnou esse personagem de viver espiritualmente e de querer realmente viver aquele momento, assim, passando uma realidade para ele muito fora do comum até dos próprios exercícios espirituais que eu sei que você fazia. Então eu queria que você dissesse isso. Como foi essa fase da sua vida, essa época? Bom, só adiantando um pouquinho a questão, acho que do grupo de jovens que fez uma grande diferença na minha vida. A parte da família da minha mãe, eles são bastante tímidos, né? São mais introvertidos. Então, eu herdei isso. Então, eu sou mais quieto, sou mais introvertido, não falo muito. Então, isso é uma característica minha, que eu lembro na época de seminário, eu sofria muito com isso. Porque eu olhava outras pessoas e queria ser igual às outras pessoas. Eu queria me soltar mais, queria falar mais, queria talvez fazer mais coisas, né? Então eu sofria muito com isso, que eu não queria ser eu queria ser uma outra pessoa. E eu lembro que uma vez, vendo uma das catequeses do Papa Francisco, ele dizia que nós temos que entender que nós temos que respeitar a história do outro e principalmente respeitar a nossa história. Então, a gente chama até daquele momento espiritual, de uma mística. Eu até chorei naquele momento, que marcou muito. E a partir daquele momento eu comecei a respeitar mais o meu jeito, porque eu sou assim, né? Acho que faz parte da família, tudo. Então, não adianta eu querer mudar certas coisas, é claro que a gente melhora, fala mais. Então, isso, a própria questão da vocação e agora do ministério vai ajudando, mas tem certas coisas que são minhas, então eu tenho que me respeitar. E a partir disso, eu comecei a me compreender melhor e me respeitar. Nesse olhar para a minha história, de entender que eu sou assim, por mais que às vezes as pessoas não entendam, e eu percebo isso ainda no meu ministério, na comunidade, que às vezes as pessoas exigem muito de mim, tem que falar mais, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que sorrir mais, mas é o meu jeito, então
graças a Deus eu Não compreendi. significa que você tá mal com nada. Sim, Só é o seu jeito. É verdade. Às vezes, mas o padre tá triste. Padre... Não, mas é o meu jeito. Seu jeito. É o meu jeito. Então, e diante dessas questões, eu comecei a me compreender melhor. E era uma das coisas também que na adolescência me atrapalhava um pouco, né? A questão de participar de grupo de jovens, essas coisas. Até que um dia teve um campeonato de futebol lá no bairro lá. Até o Alexandre Melão, né? Melão. Que era engajado lá no grupo de jovens e tudo. E participava, começou a ter esse campeonato e me chamou para participar, mas eu tinha que dar as caras no grupo de jovens. E eu jogava no gol naquela época. Jogar. Então, e não me gabando, mas eu jogava bem no gol. Não, pegava bem. Eu chegava. Jogava bem. Ele não tinha medo, não. Igual ele não tinha medo de se jogar com a cruz, de se jogar de moto. Pulava, Cara, era jogando bola, era do mesmo jeito. Era desse jeito. E eu comecei a participar. A partir do convite, eu fui para um grupo de jovens. Aí era o grupo. Aí era o Corrente da Fé. Isso, era da Corrente da Fé. E por coincidência, mas graça, foi um grupo de jovens que falava sobre pais. Eu tinha perdido meu pai com 10 anos. Então aquilo me tocou bastante. Apesar das lágrimas no momento, né, de sentir a perda do pai, aquilo me fez bem. Me fez enxergar e me fez ver de uma outra forma a perda do meu pai. E me fez bem, eu comecei a participar. Aí eu engajei no grupo de jovens da paróquia, fiz o segundo EJC, queria fazer o primeiro, mas comecei no grupo de jovens, se não me engano, foi naqueles meses ali. Aí fiz o segundo, depois acho que um ano e pouquinho já me colocaram na coordenação do grupo de jovens. E assim foi, a caminhada de grupo de jovens. Até que, né, chegou o padre Neuci e a questão das encenações. Os 2 primeiros anos foi um grupo de teatro aqui da cidade que fez, mas nós fazíamos Figuração, né? a figuração e fazíamos também na Quinta-feira Santa. As encenações menores que tinha na celebração, na né? missa, né? Na quinta-feira após na quinta-feira nós fazíamos o beijo ali o Judas, naquele momento da traição do horto ali. Aí eu lembro que o primeiro ano, se eu não me engano, foi o Alexandre, né? O Alexandre Melão. Aí no segundo me colocaram para ser o Jesus da encenação. Aí eu fiz. Aí eu me lembro sempre de uma entrevista que eu dei para EPTV, que tá sempre no YouTube, de vez em quando eu dou uma olhadinha. E lá eu falava para repórter. É só um pouquinho aquilo que eu tentava viver naquele momento, era só um pouquinho daquilo que Jesus viveu. Mas eu queria mostrar, mesmo com tudo aquilo, queria mostrar o que ele passou. E olhando, né, eu lembro que eu recebia, claro, que muitos elogios, mas sempre tinha algumas críticas. Principalmente uma que me marcou muito foi de um seminarista que nós fomos fazer uma dessas... Depois a gente fazia encenações pelas paróquias, nos convidavam, tudo. E eu lembro que eu fiz e eu me emocionava bastante, né? Então eu lembro que fez até uma crítica. Mas como é que Jesus não chorou desse jeito, não sei o quê? E eu tentava mostrar essa questão da humanidade, porque é impossível, né? Diante de tudo aquilo, né? Não sentir aquela dor e não vir as lágrimas, ou diante até da própria mãe dele, ou de tudo aquilo, até no Horto das Oliveiras, fala, né? Na questão do suor e das lágrimas de sangue, né? Então eu sempre colocava. E também eu sou bastante emotivo ainda, né? São pequenos detalhes que me marcam muito. Tem celebrações que me marcam tanto que eu vou às lágrimas. Tem às vezes, essa última da minha ordenação, que acaba passando uma história, né? Na cabeça. E é uma história, claro, que com as alegrias do ministério, com aquilo que nós, padres, conseguimos viver, mas também as dores, porque isso não desliga de nós. A nossa humanidade está ali no nosso ministério, e a nossa humanidade tem as suas fraquezas, as suas dores, então não tem como desligar tudo. Nós somos humanos, mas diante desse ministério, aquilo que Cristo nos concede, a gente procura viver. E então eu sou muito, muito emotivo, né, nessas questões. E depois, aí eu lembro que teve esse comentário mesmo na época das encenações, né, que para valorizar os jovens, para valorizar o grupo de jovens, e a gente fazia
certinho, né? Buscava fazer Muito. ao máximo as coisas ali. Aí, também, se eu não me engano, acho que depois o grupo de teatro acabou se desfazendo, alguma coisa, deram um tempo lá, aí nós assumimos as encenações nas sextas-feiras. Então, E- terceiro ano para frente, nós assumimos, eu fiz 7 anos seguidos a encenação. Foram 7 anos. 7 anos. Ah, E eu quero só testemunhar desse negócio do Rodrigo se entregar. Desde quando começou as encenações, eu já estava na comunidade, a gente sempre ficava mais no suporte fora, né? Montando cenário, carregando coisa para cá, carregando coisa para lá. E eu lembro uma vez que me marcou muito, foi numa procissão do Encontro, onde o Rodrigo, interpretando Jesus, encontrava sua mãe dentro da igreja. E no encerramento da procissão da encenação, nós fomos na sala de catequese que tinha lá ao fundo da Igreja Santa Rita. E o Rodrigo extremamente emocionado. Eu lembro que você chorava assim, deitado ao chão, muito, 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 muito. E assim, ao ponto da gente sentar do lado, eu lembro que você chorava e eu fiquei ali do lado esperando, porque eu falei, uma hora vai parar de chorar, porque senão vai esgotar aqui. Então, de fato, eu concordo com o que o irmão Francisco disse, e acompanhando, né, nas encenações, e aqui nós não estamos falando de mérito artístico, não é isso. mas é desta entrega, né, de se lançar de fato. O Melão e o Júlio, durante muito tempo, fizeram soldados que açoitavam Jesus, e eles mesmos falavam que quando eles começavam a cansar, você falava assim, vai gente, tem que parecer real. Então isso era muito bacana, né? E voltando, né, a gente falou do grupo de jovens que você começou lá no Corrente da Fé, mas quando começam as encenações, eu acho que a gente já está mudando lá para o grupo missionário, é isso? Ou ainda não? Não, o grupo missionário veio depois. Vem depois. E como que foi esse migrar? Nós estávamos na comunidade e eu lembro que eu falava muito para o Janderson, acho que eu falei uma vez lá atrás, assim, isso é um carisma próprio do Rodrigo. Porque até ali ninguém imaginava que você seria padre. Nenhum de nós. Imaginava, Jandim? Até ali, eu acho que até quando você falou que é pro seminário, nós não imaginávamos que você ia ser padre, né? Mas assim, e eu falava muito assim, isso daí é muito do carisma do Rodrigo. Como que foi essa transição, esse sair então do grupo de jovens ali Corrente da Fé, que era uma realidade mais de grupo de jovens paroquial, uma vivência, e pensar numa ação missionária, num grupo missionário, né, que aí era o grupo missionário São João Paulo II e o grupo teatral Joana d'Arc. Como que foi essa mudança? Eu sei que você não foi sozinho, mas você foi um dos que começou. O que foi assim? O que surgiu? Uma das questões que eu sempre falo é o conhecimento. Eu lembro que depois das encenações, até o Marlon estava aqui agora há pouco, aí nós começamos a participar do setor juventude, a gente participava de reuniões, aí eu comecei a participar do COMID, da Arquidiocese, fiz encontros da juventude missionária em São Paulo. Então isso começou a abrir os horizontes. Claro que a vida de comunidade da paróquia, ela tem as alegrias, os seus conhecimentos, mas quando você começa a dar novos passos, começa a ir ao encontro de novas fontes, né, começa a se abrir mais, porque senão você acaba preso ali na vida da comunidade, né, no dia a dia, então você acaba ficando preso. Então, a partir desse horizonte, e nós percebemos, né, nós tínhamos um carisma das encenações, né, do pessoal com o Janderson no Ministério de Música. Então, aí nós começamos a ajudar outras paróquias, retiros, encontros de jovens a levar a questão da música e a questão da encenação. Então, a princípio nós queríamos fazer algo mais missionário, mas aí a gente acaba se deparando com os nossos dons, né? Com aquilo que a gente quer. Eu lembro de uma vez que a gente foi grupo missionário, vamos fazer uma ação, vamos levar umas cestas básicas, mas a gente chegou na casa, ninguém falou nada, ninguém sabia que falava nada, ficou aquele clima esquisito. Pegar a cesta básica e vamos embora. E pronto. Então a gente percebeu que o carisma não era de fazer as encenações, evangelizar. Deixa que a cesta básica fica com o Vicentino, com a Divina Misericórdia.
Então a gente percebeu isso, aí começamos a fazer todo esse processo e de levar, né, de fazer as encenações, em tantos eventos. Até lembro, né, uma das nossas primeiras fora da arquidiocese, aquela caminhada da fraternidade. Da fraternidade, que nós fizemos, que nós fizemos lá na arena, lá na arena. Que o Maurício cai, né, no fogo. Com certeza. E claro que um dos grandes incentivadores que sempre nos ajudaram foi o irmão Francisco e o diácono Francisco na nossa caminhada, nos ajudando. Eu lembro uma carta também que nós tínhamos de apresentação que a gente mandava para as paróquias, que o diácono escreveu para nós. Então, a partir disso, foi abrindo esse horizonte e chegou um momento que nós vamos criar, né? Numa reunião, claro, com as desavenças, com isso, com aquilo, mas é igreja, isso é igreja, e realizamos tantas e tantas obras. Aí depois fui para o seminário, né, em 2013, aí depois acho que o pessoal continuou um pouco, mas depois foi casando, cada um seguindo seu rumo. Foi nascendo filho. Deus queria para aquele tempo, aquilo ali era a vontade de Deus. Para aquele momento, cumpriu tempo aquele dele, momento. com certeza. Agora, o senhor disse uma coisa interessante, porque eu me lembrei de uma coisa agora aqui, do Arnaldo. Quando foi para criar a paróquia Santa Rita, eu lembro porque ela foi desmembrada da Bom Jesus. Né? Quer dizer, foi desmembrada de uma única paróquia, não foi pedaços de outras paróquias. E aí eu fazia parte eu era presidente da auxiliadora. Quer dizer, eu fazia parte da Bom Jesus. Mas, quer dizer, a auxiliadora estava ali, vai para lá, vem para cá. Mas, claro que iria para lá, porque eu até andei com o padre Gil de carro para fazer o contorno geográfico da paróquia. O padre Gil era vigário na Bom Jesus, que não era santuário ainda. E depois levamos para o padre Eloy. Aí foi feita uma reunião lá, e aí decidiram que iria conversar com o Dom Arnaldo, porque havia sido feita uma reunião entre várias lideranças, São Francisco, São Cristóvão, Santa Rita e tal, e houve assim não é confusão, mas houve, como você falou, né, a igreja, né? Houve aquele desencontro de ideias no sentido de como construir isso, como fazer casa paroquial, como não fazer, o que vai fazer primeiro, o que não sei o quê, tem que terminar a igreja, que não está terminada ainda, então não chegava num acordo, né? E aí alguém chega para Dom Arnaldo e diz a pérola: olha, Dom Arnaldo, eu acho que ainda não é hora de criar a paróquia Santa Rita. Né? E Dom Arnaldo, quem conheceu e conviveu com ele, diz: mas por quê? Né? Não, o povo lá não se entende, tá uma confusão, então pode criar a paróquia. Por isso já está pronto. A paróquia já está lá. Só tem que aprender a conviver com os problemas, com os desencontros, encontros. Isso é ser igreja. Ao longo da história dela sempre foi assim e vai ser assim sempre, perseguida, incompreendida. Isso acho que faz parte.